Está começando mais um Conexão com o Futuro. E hoje eu recebo um convidado que dispensa apresentações. Ele é atleta profissional de fisiculturismo, educador físico, influenciador, deputado estadual, criador de projetos que movimentam pessoas em todo o estado. E um nome que tem inspirado milhares de jovens e adultos a mudarem hábitos e buscarem alta performance. Aqui com a gente, Felipe Franco, acompanhado também de seu assessor político, Murilo Coghi, que também dispensa apresentações e é um representante na área de esportes aqui na cidade. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Patrícia. É uma honra poder estar participando hoje aqui do Conexão Futuro na TV Conecta e dizer que Araras aqui sempre morou no meu coração. Quem já escuta um pouco do meu nome sabe a proximidade que eu tenho aqui na cidade. Obrigado também, Murilo, por estar fazendo parte desse projeto tão grandioso nosso aqui na cidade também. Show. Obrigado, Patrícia, pelo convite, TV Conecta, pela recepção. E o Felipe dispensa comentários, como você mesmo falou, né? Pra gente ele é uma referência no esporte, é um motivador, é uma pessoa que está sempre disposta a ajudar, é muito humano, tem um coração gigante e é isso que motiva a gente vir, estar com ele, sempre que ele precisa de alguma coisa, ele pede ajuda e a gente está sempre disposto a ajudar, ele está sempre de braços abertos para poder ajudar o próximo. É muito gratificante poder compartilhar esse tempo sempre que a gente pode estar junto. Pois é, e eu também fico muito grata com a presença de vocês, por poder até compartilhar um pouco do conhecimento de vocês aqui, que a gente vai falar um pouquinho agora. Felipe, para quem te acompanha nas redes sociais, te vê como atleta e comunicador, quem é você? Por trás de tudo isso, como você se definiria hoje? Olha, acho que a definição para o Felipe é um cara sempre amante daquilo que faz, que é a prática da musculação, que hoje é uma atividade física que compõe praticamente todos os esportes que a gente tem, tanto da atividade física quanto do alto rendimento. É um cara que é simples, família, humilde, que gosta de estar presente sempre de amigos, que não tem uma abrangência tão grande para estar com muitos amigos, mas de fato tem aquele grupo que ele gosta mais, que gosta de um lazer mais reservado também, mas de vez em quando gosta de repente dar uma extravasada também, né? Acho que faz parte isso do ser humano. E de vez em quando eu gosto também muito da solidão, que é ficar no meu canto, lendo meu livro, olhando para as minhas coisas, admirando meu filho, minha esposa, vendo que realmente eu tenho uma trajetória que compõe aquele lado que um dia foi sonhador lá atrás e que hoje vive a vida dos sonhos, sabe? Que bacana. E Murilo, como que foi essa conexão de vocês? Através do esporte, através da política? Ambos? Foi ambos, né? Foi ambos. A gente tem um círculo de amizade aí que o esporte proporciona, né? E nesse meio tempo a gente acabou se conhecendo, fizemos alguns trabalhos em conjunto. Eu mostrei para ele um pouco de Araras, como que era a nossa cidade, as necessidades do nosso município. E isso antes da política, antes da política, né? Porque você já queria trazer essa consciência da qualidade de vida e tudo mais, né? E a conexão nossa academia é por também, academia, né? Conexão, porque ele é proprietário de academia, eu também sou, ele é professor de educação física, eu também sou. Então a gente tendo essa conexão, essa simbiose, a gente acabou conversando sobre esses assuntos, né? Claro. E aí eu sempre gostei, eu que sou político antes dele, ele entrou nesse mundo agora, né? Eu sempre falo que ele não é político, né? Ele está como político. Sim. Eu já estou na política desde 2015, né? Pois é. E aí eu falava para ele, candidato a vereador naquela época, né? E eu falei, Felipe, queria fazer um projeto social em Araras. Por que você não faz um projeto com a terceira idade, então? E aí ele lá atrás, atleta profissional, voando, subindo nos palcos no mundo todo aí, e aquela imprensa em cima, e ele reservou um tempinho para poder ajudar e a gente está com o projeto até hoje, Patrícia. Já tem mais de 3 anos que a gente está com esse projeto lá, depois a gente pode falar sobre ele. Sim. É um projeto muito bacana que ele, sem pretensões políticas nenhuma, ele já investia nesse projeto, junto com a gente aí. Não, e vamos entrar já nesse assunto, né? Eu quero também conhecer um pouquinho a sua entrada nessa carreira esportiva como educador físico, mas esse projeto é rotina ativa, ele já está em Araras e algumas cidades também do interior de São Paulo, já está em São Paulo.
Como foi a idealização disso e como ele está sendo aplicado? Patrícia, o principal elemento da criação do projeto Rotina Ativa foi uma questão de déficit da atividade física. Hoje a gente sabe que 50% da população ainda não pratica nenhum tipo de atividade física. E eu pensava o porquê, né? Todo mundo fala da questão financeira inicialmente para a prática de atividade física. Mas será que quando você tem o acesso a essa atividade, você realmente tem essa vontade de praticar? Sim. Então foi aí que eu comecei a ver que tinha um espaço de pessoas que tinham uma condição de renda menor, né? Uma baixa renda, que se desse a oportunidade da prática de atividade física, será que essas pessoas iam se engajar de verdade? Então fiz a contratação de 6 profissionais de educação física, eu como profissional de educação física que iniciei esse projeto dando aulas. E eu pensei em colocar profissionais em alguns condomínios de baixa renda, lugares com vulnerabilidade, onde não tinha uma questão próxima da atividade, trazer a terceira idade para a prática. Então eu vi que tinha realmente um espaço que poderia engajar esse projeto. E aí foi um sucesso. A galera abraçou. É um projeto que acontece de 2 a 3 vezes na semana, dependendo da região. Hoje eu tenho 42 condomínios em atuações, mais de 6 locais de praças que estão sendo em atividade física. Sim. Tenho 189 profissionais de educação física e essa expansão está sendo no estado de São Paulo agora. Já atingimos a cidade de Americana, estamos aqui em Araras, vamos partir agora com início em Jundiaí. Temos diversas atividades acontecendo já momentaneamente com esses profissionais voluntariados e com essa força que a gente tem no nosso gabinete. E é uma força mesmo, que você já foi até reconhecido pelo governador Tarcísio, né? Como representante do esporte. Sim. E Murilo conseguiu trazer. Hoje aqui em Araras acontece aonde, Murilo? Lá na paróquia Nossa Senhora das Graças, uma região de grande vulnerabilidade, que é o Parque Tiradentes. E aí já vou fazer o convite também, aproveitar a audiência do programa. Que a gente, toda terça-feira, a partir das 8h30 da manhã, a gente está lá com essas atividades com essas senhoras. Então não tem mais limite de idade. Agora a gente está recebendo umas menininhas lá muito bonitas, você precisa ver, são muito simpáticas e elas querem acompanhar a bisavó que vai. Que já vai. Então ou olha seja, só como começou lá em cima o exemplo e como depois é veio para as né? crianças, né? Como transfere Sim, as gerações, como que a influência de uma pessoa mais velha para um jovem, ele cativa e a gente vai despertando a consciência nelas também. Então não tem limite de idade, tá? Tá, você falou desse, um dos aspectos do resultado disso. Que mais? Porque você falou de metade da população que hoje não tem o hábito de praticar atividade física. Nenhum tipo de atividade física. Você pode praticar hoje uma caminhada que é extremamente gratuito na rua. Uma das pessoas não culpam só o lado financeiro, mas o lado do tempo. Mas eu acho que se você realmente tem uma dedicação de 30 minutos, nem que seja dia sim, dia não, hoje você consegue um efetivo de resultado com muita transparência na sua vida, de sentir que realmente ela vai mudar. Em relação a tudo, né? A tudo, principalmente do lado da autoestima, desse lado que você se sente mais proativo, na parte de mobilidade do seu corpo, a parte de força, né? A gente sabe que hoje a gente é movido por capacidades físicas. Então, assim, é algo que se você se dedicar de 20 a 30 minutinhos por dia, tem uma melhora, assim, muito benéfica, né? Só uma gestão do tempo e dá para resolver isso, né? Exatamente. E os resultados desse projeto, o que você já observou, que já tem alcançado? Olha, os resultados, né, a gente acaba vendo durante as aulas. A gente tem uma avaliação física que é executada normalmente antes dessas atividades no início, para que a gente tenha depois o feedback desses profissionais. Fora isso, a gente tem a parte da orientação alimentar, né? O profissional de educação física hoje ele pode ser um orientador da parte alimentar, não uma prescrição, mas a orientação de falar, olha, vamos trabalhar a comida um pouco menos gordurosa, vamos largar os refrigerantes, vamos se dedicar numa alimentação mais saudável, a inclusão de frutas. Pô, tem alguma suplementação, hoje a creatina é tão bem estudada, a gente sabe que melhora o lado cognitivo, a proatividade da pessoa, força, né? Então Muita a gente coisa. tem que trabalhar nesses lados. Então o feedback das pessoas para nós é o melhor dos mundos, né? Pô, melhorei aqui, melhorei em casa, tô assim, tô assado. Mas nada mais justo da gente ter esse controle em avaliação, né? Que é um controle de avaliação que a gente faz com avaliação física, e a anamnese. Hoje eu trabalho com 2 tipos de avaliações. A gente tem a avaliação da Embody 270, que é uma máquina totalmente tecnológica, onde a gente tem sim, né, uma preocupação, porque uma máquina ela faz uma questão de leitura do corpo, mas nada melhor do que aquela avaliação realmente antiga do pull-lock, de pregas, de questões de gordura, a questão da flexibilidade, a condição cardiorrespiratória, cardiovascular. Então todo esse trabalho a gente faz 1 a 1 para a gente
está cada vez mais mensurando e tendo esses dados que você perguntou, Patrícia. Sim, bacana. E como começou a sua relação com o esporte? Em que momento que você percebeu que o fisiculturismo seria mais do que uma prática e se tornaria hoje o seu projeto de vida? Olha, eu percebi o fisiculturismo com a educação física. Porque eu sentia que eu tinha uma aptidão física mais aguçada para a atividade, minhas capacidades físicas são mais desenvolvidas em questões de habilidades, agilidade, pensamentos de tempo de reação. Sim. Eu sempre fui muito proativo em qualquer modalidade esportiva. Isso o quê? Desde a adolescência? Desde a adolescência. Tanto é que eu fui jogador de futebol uma época, no início, tentando ser jogador, fui federado na Portuguesa, no Nacional. Tentei ser aquele cara que realmente ia engajar no futebol, minha estrelinha não brilhou, né? Meu time até brinca com essa história que eles escutam tanto da estrelinha brilhar, né? Que eu falo, pô, não brilhou a estrela, mas o profissional de educação física foi o cara que se dedicou na anatomia, na biomecânica, na parte biológica, na parte de fisiologia humana, fisiologia do exercício, na parte toda humana, né? E eu consegui transformar essa questão para o corpo. Porque na época eu mostrava sempre a questão do atleta, mas o atleta ele tem que passar uma disciplina de comer bem, de estar treinando todos os dias, de quando você não está motivado, mas você está disciplinado. Sim. Coisas que a gente tem que ter um embate realmente com você todos os dias, do lado cognitivo, né? Muito. E essa sua relação de mudança de mindset, como que você procura influenciar isso nas pessoas? Qual é o gatilho aí que você percebe que consegue transformar? Eu acho que o gatilho principal que mais transforma pessoas é a pessoa realmente te seguir e ver que você é o que você fala. Eu vejo muita gente postando muita dica, muita coisa, falando horrores na internet, mas se você acompanhar a vida dessa pessoa, ele não faz nada daquilo que ele fala. Perfeito. Nada. Então eu sou um cara hoje que eu tenho só de palco, eu tenho 19 anos de palco, tenho 40 anos de idade, tenho 30 anos de atividade, né, da parte muscular mesmo e de alto rendimento no caso. Então é algo que a gente sabe que quando aquele cara me segue, olha minhas redes sociais, fala, mano, esse cara vive isso que ele fala. E o mais interessante foi saber ainda mais que as pessoas falam, pô, Fê, você teve voto de tantos lugares e você está percorrendo todos os lugares, eu estou conhecendo todas as pessoas. E se você votou em mim, eu quero te conhecer um dia, mesmo que sua cidade seja 500, 600 quilômetros daqui. Bacana. Agora nós vamos para um rápido intervalo, eu vou voltar a falar com o Felipe. Vocês também vão poder conhecer um pouquinho aí do making off, da visita do Felipe e de toda a sua equipe nos estúdios da TV Conecta. Continue com a gente. Assista pela TV Conecta Super Ofertas, o seu guia eletrônico. As melhores promoções e descontos do mercado estão aqui. Oportunidades imperdíveis para você economizar de verdade. De terça a domingo, às 13h45, com reprise às 19 horas. Faça parte você também. Informações 19993195797. Super Ofertas. Acompanhe, assista e economize. Você sabia que o Brasil está entre os 30 países do mundo com as mais altas taxas de tuberculose? A doença é um dos nossos graves problemas de saúde pública. Tosse seca, febre noturna persistente e emagrecimento estão entre os principais sintomas da doença. Fique de olho. Vá ao centro de saúde mais próximo, que o atendimento é de graça. Rede Conecta. Informar para educar. Estamos de volta e hoje eu converso com o Felipe Franco e com o Murilo Kog, dois representantes do esporte, mas que também tem o seu viés aí na carreira política, né, Felipe? Você assumiu o desafio da vida pública e foi eleito deputado estadual, como você já falou.
O que te motivou a entrar para a política? Qual foi o ponto de virada que fez você entender que poderia também contribuir nesse lugar? Olha, acho que o principal elemento que me transformou nesse lado político, até porque eu não tenho familiares políticos, nunca me envolvi na parte política, foi a falta de um representante da educação física, um representante da atividade física, uma pessoa que levantasse realmente uma bandeira 100% do esporte. Tanto é que hoje o meu gabinete, ele tem todas as emendas parlamentares desenvolvidas ali, alimentadas da parte de saúde e esporte. Então, quando veio uma pandemia maluca, quando falaram que ia ficar com as academias fechadas, a minha academia ficou 4 meses fechada. Quem que foi brigar pela gente? Quem que politicamente foi lá falar alguma coisa? Ninguém. Então eu falei, galera, eu vou assumir esse papel na internet e eu vou realmente brigar pelo aquilo que a gente acredita. Então essa representatividade do profissional da educação física, da atividade física, foi algo que eu vi que tinha faltando alguém, sabe? E aí eles começaram a pedir na época para Fê, vem, tenta vir e tal, muitos... Até achei que ia ter um pouco de rejeição, mas foi bem tranquilo, a gente teve 9% de rejeição e a gente conseguiu estar hoje no mandato. Que bacana. E, por sua vez, o Murilo está aqui hoje também, sendo esse representante nessa área esportiva e trazendo alguns projetos. E tem coisa nova para vir, né, Murilo? Tem em Araras, você disse? Isso! Em Araras a gente já está com esse projeto do Rotina Ativa, a gente fez uma visita muito importante agora na Guarda Municipal. Isso! Em parceria com os GCMs, para que eles possam melhorar a aptidão física. O Felipe se sensibilizou, ele foi lá, falou da consciência corporal, da consciência mental, para os guardas lá, para que eles possam praticar exercício físico. E aí a gente já firmou um compromisso ali com todo o efetivo deles lá, inclusive o General Beraldo, que nos recebeu, o Ponese, o Tenente Vladimir, todos eles lá foram muito solícitos conosco e a gente vai realmente conseguir implantar dentro da incorporação uma academia para que eles possam, durante o horário de trabalho, praticar exercício físico. Que bacana, acho que se animaram muito com a notícia, né? E pode fazer a total diferença no resultado da entrega do trabalho deles também, né? De tudo que você já falou. Sim, sem dúvida, porque como eles vivem dentro, né, do plantão ali, do horário de trabalho, o Murilo mencionou dentro do horário de trabalho, mas tem essas trocas que eles fazem, né? De quem vai pra rua, quem tá no efetivo mesmo, e quem entra depois, quem vai fazer o turno da troca de horário, quem vai trabalhar na madrugada. Então nada mais justo ali dele compor essa 1 horinha de um treinamento, meia horinha ali para melhorar o condicionamento físico e poder se dedicar na saúde dele, que vai garantir a nossa segurança, né? Sim. E, Felipe, voltando para algo que eu sei que é do seu domínio também, você fala muito de disciplina, de hábito, mentalidade. Na sua opinião, o que realmente faz a pessoa mudar de hábito para ela alcançar resultado? Olha, eu costumo dizer que o brasileiro, ele gosta de passar sufoco, né? Principalmente quando a gente fala, que a água está acima do umbigo, o perigo fica maior, né? A gente tem um ditado assim, né? Mas o brasileiro gosta de ficar com a água aqui, né? Em cima do nariz, né? E respirando só com a pontinha. Então, quando vem um lado de saúde, né? Um lado clínico, alguma coisa ali que o médico realmente incentiva e fala assim, olha, é daqui ou você vai morrer. Essa é a palavra. Exatamente. Aí ele vai correr atrás. Então, o que eu faço para as pessoas? Eu mostro o caminho da atividade e da prevenção, né? Só que para a pessoa virar realmente essa chave e poder sentir essa atividade física realmente sendo efetiva, ela tem que realmente ir treinar, se dedicar, mudar os hábitos alimentares, tem que colocar isso como uma rotina diária dela para que ela veja esse resultado futuro acontecer. Mas a gente sabe que demora, é moroso, é chato, né? Mas a gente sabe que hoje o principal elemento que cuida da nossa saúde é o músculo. O músculo é o principal elemento hoje que cuida da nossa saúde, para todos os jeitos. Temos que dar atenção a ele, né? Temos que dar atenção para ele. Então, nunca é tarde para começar uma atividade. Não se sinta envergonhado, pratique a musculação, pratique a atividade física no geral. Mas se der para dedicar esse lado na musculação em si, vai ser benéfico demais. O projeto de lei dele, o 547 de 2023, olha só, primeiro ano de mandato dele. Sim. Ele já entrou com um projeto na casa que era para poder colocar permanente a conscientização de inclusão dos autistas, né, no estado de São Paulo. Então, de lá para cá, ele já conseguiu aprovar 2 leis, né? Um é o programa Talento Esportivo. Bolsa Talento Esportivo, a gente tem o Milhas Solidárias, tem o profissional de educação física com 100% de atuação, né, de aprovação,
mas tenho dois projetos sancionados já, que estão em atuação, né? Sim. Então a gente já está indo para o 4º projeto ano que vem, né? Que vai ser um projeto interessantíssimo, a gente vai abrir isso mais para frente, até porque eu tenho que passar para o lado, né, primeiro burocrático, para ter um entendimento se vai ter uma aceitação, se vão entender, né, as comissões, porque não depende só da gente, né? Se dependesse só da gente conseguiria fazer muito mais, né, Murilo? E hoje o Felipe, ele é vice-presidente da Comissão do Desporto. É isso, né? Os assuntos esportivos. E ali ele vai envolvendo outras, não é só o fisiculturismo, né? Sim, você vê que a gente está falando dos autistas, a gente está falando da síndrome de Down, que é um outro projeto de lei de autoria dele também, que é fantástico, de incluir as crianças, os jovens, os adultos que têm síndrome de Down no rol de atletas, no rol esportivo no estado de São Paulo. Então é isso que motiva a gente, né? Você vê que não tem nada a ver com o perfil do fisiculturista, tal, quando a pessoa olha. Não, é humano, mas sempre envolvendo o quê? A consciência corporal, mental, espiritual, envolvendo os 3 pilares que faz a sustentação do ser humano, né? Bacana. Marco Aurélio já falava sobre isso, né, muito, né? Então o Felipe é fantástico, não é porque está do meu lado não, mas é isso aí que motiva mesmo nós estarmos aí falando e levando o nome dele adiante. Bacana tudo isso daí. E, inclusive, você estava falando sobre, né, entregar esse conteúdo, dessa responsabilidade perante o público jovem, mas você tem um cuidado especial na hora de produzir um conteúdo, até para não romantizar tanto essa questão do alta performance, mas tentar mostrar que também é possível, porque você falou que está considerando inclusive uma classe especial que a sociedade está conseguindo abrir os olhos, autistas, síndrome de Down, estão falando de jovens que hoje estão se despertando também muito mais do que antes para a prática esportiva. Tem algum cuidado especial de conteúdo em relação a isso para não tornar romantizar, mas mostrar que é possível? Olha, o que eu costumo separar é uma questão assim que eu vou falar uma frase agora, por exemplo. Patrícia, você acha que o esporte mata? Claro que não. E o esporte, ele mata. Também. E é isso verdade. mesmo, porque o esporte alto rendimento é algo que te leva ao extremo. É que você coloca a sua vida em jogo, você se dedica 100% naquilo que você faz, você tem diversas situações que você pode estar no alto rendimento ali, de repente sofrer uma lesão, bater um carro, de repente você pode quebrar uma perna, você pode bater uma cervical, uma parada cardíaca. Então a gente sabe que o esporte de alto rendimento é algo mais específico para essas questões. Sim. Então quando a gente fala da atividade física no normal, é a questão que eu falo, não custa nada fazer uma atividade, fazer algo mais tranquilo relacionado à prática esportiva, de uma musculação, de um vôlei, de algo que não seja tão, assim, 100% voltado ao alto rendimento. Então, eu sou bem explícito na hora de falar, porque eu não tenho muito essa questão de falar, meu amigão, eu não vou ser sua babá. Você quer emagrecer, você sabe qual é o caminho. É isso. Se você quer realmente chegar nos seus resultados, você sabe que você tem que ir treinar. Então, eu sou bem, assim, direto na hora de me comunicar mesmo, porque eu falo assim, desculpa, mas quem está fora do peso é você, não sou eu. Claro. Você está achando legal isso? Você está convivendo? Tô. Mas isso pode te gerar um problema futuro, que é aquela questão que a gente falou. Vai esperar acontecer para você correr atrás? Né? Então tem que ser direto e reto e falar o que ele não quer escutar. Porque se você fala o que ele quer escutar, ele mesmo vai romantizar. Bacana, eu acho que é por isso que você está conseguindo impactar tanto. Essa relação direta que é o que o público espera, né? A autenticidade, né? Autenticidade. Ele falou uma frase para mim que eu nunca mais esqueci. Ele falou uma frase assim, que disciplina é o que você precisa para começar e hábito é o que você precisa para continuar. Eu nunca mais esqueci essa frase. Olha, ele falando aqui, eu já comentei. Bacana. Disciplina. É isso, meninos. E para finalizar, estamos aí chegando no nosso tempo final. Hoje, olhando para tudo que você já construiu no esporte, nos conteúdos, nos projetos sociais, o que você sente que é o seu propósito, o que te move, quais são as perspectivas aí de futuro? Olha, é uma pergunta bem interessante, né? Hoje, uma das questões que eu mesmo conversando comigo era saber se eu queria continuar no mandato de 2026 como uma reeleição, né? Pois é. E perante a isso eu entendi que o Felipe Franco, como pessoa física, já fazia muita coisa. E quando eu entrei para esse lado político, eu entendi que eu posso fazer muito mais. Então hoje, se a gente fala de 60 projetos sociais que eu tenho explícitos com mais de 15 mil crianças, eu ajudava na pessoa física Felipe 1.000 crianças. Porque era só eu. Hoje, com o lado público, a gente tem um poder, um braço maior. Quem diria eu ter grandes assessores hoje espalhados na região do estado de São Paulo, ajudando os nossos projetos a crescerem. E você que está escutando a gente, se você quiser fazer parte desse projeto, A Força do Esporte, é um projeto hoje que é um movimento político que faz essa relação do esporte para incentivar outras pessoas. É muito importante que a gente tenha essas pessoas junto com a gente.
Então, a minha continuidade é um mandato de reeleição de 2026, até, se Deus quiser, lá a gente mais 2030, e a gente trabalhar firme e forte aí para continuidade. Bacana. Murilo, quer complementar? Não, só agradecer aí mais uma vez, né? E parabenizar o Felipe aqui nessa TV. Ele está vindo abrindo mais um canal de comunicação aqui em Araras. E dizer, Felipe, que pra gente é uma honra ter você aqui conosco. Obrigado. Tá? Esse, como ele mesmo mencionou, movimento, a força do esporte, é o maior movimento político esportivo, eu falo que é do Brasil. Porque é um impacto na vida das pessoas enorme e foi idealizado por ele. E hoje temos quantos embaixadores já, Felipe? São 532 embaixadores, 283 influenciadores, são 138 vereadores, são 83 lideranças, são 42 42 assessores. Olha, e é bom de cálculo, bom né? De o cálculo, foco também já despertou nele. Tudo isso eu aprendi com o meu chefe de gabinete, né, o Dr. Sandro, ele me deixa um dashboard aqui bem completo. Que bom! Que tudo isso acaba ajudando a nossa equipe. Então, se eu sei do que o meu assessor agora está fazendo, eu venho no dashboard, chego lá, entro no meu aplicativo, eu sei onde ele está, o que ele está fazendo, quais são as demandas futuras para a gente. Isso é ter um controle de mandato. Muito bom. Para as pessoas entenderem que não é qualquer coisa que você faz. Senta numa cadeira e faz um joinha. A gente está trabalhando sério aqui, Patrícia. Bom saber, Felipe. Obrigado. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês, obrigado Parabéns pelo seu trabalho. Fiquei encantada de saber de tudo isso. Obrigado. Já sou mais uma fã aqui de carteirinha. Obrigado. Obrigada, Murilo, também pela sua presença. Só dizendo que ontem foi 6 cidades que ele rodou, foram 8 academias, 2 entrevistas e treinou às 8 da noite ainda. E 2 projetos Eu sociais. vi nos stories, muito bom. Legal, obrigada né? pela Valeu, presença de vocês. Obrigado, valeu. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui e que possamos nos inspirar com tanto exemplo aqui que a gente ouviu hoje. Quer estar por dentro dos principais acontecimentos da sua cidade e região? Tá na tela. O programa feito para quem busca informação com credibilidade, agilidade e conexão com a comunidade. Reportagens especiais, entrevistas, serviço, cultura, segurança e tudo o que movimenta o seu dia a dia. Todas as quintas, às 13 horas, com reprise às 18h05. O que é notícia, tá na tela. Não jogue lixo na rua. Não coloque entulho na calçada. Sociedade educada, mantenha a sua rua, o seu bairro e a sua cidade sem sujeira. Cidade limpa evita doenças, inclusive a dengue. Rede Conecta. Informar para educar. Atualidades com Paulo Leone. Abordagem única e elegante, entrevistas exclusivas e uma análise apurada dos temas mais relevantes, discutidos sob uma ótica de quem une rigor jornalístico e um estilo envolvente e atual. Todas as segundas, quartas e sextas, às 13 horas, com reprises às 18h05, pela TV Conecta. Conexão Agro. Oferecimento Agrobiológica. E o Conexão Agro, quadro especial do Conexão com o Futuro, chega com o apoio da Agrobiológica, nossa parceira nessa jornada de inovação no campo. No episódio de hoje, o entrevistado é Luiz Barbieri, cofundador da Raiar Orgânicos e do Instituto Fólio, falando direto da COP30 para nossos estúdios aqui da Conecta. Boa tarde, amigos. Estamos aqui em mais um Conexão Agro. Boa tarde, Bruno. Olá, Rafael, e boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Tudo bem. Hoje temos um convidado especial que está no local especial, vai falar conosco diretamente da COP30. Lá de Belém, então, Luiz Barbieri, nosso convidado hoje. Ele é cofundador da Raiar Orgânicos e também do Instituto Fólio e está diretamente de Belém da COP30. Então, Luiz, seja bem-vindo ao nosso Conexão Agro. Conte para nós aí como que está a COP30. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Vocês são um parceiro muito importante dessa nossa agenda da transição da agricultura. E eu estou aqui em Belém já vai fazer 10 dias, acompanhando diversas agendas
relacionados à agricultura, né? A gente trabalha com grãos e com ovos, a gente é o maior produtor de ovo orgânico do Brasil hoje, e viemos acompanhar um pouco esse debate sobre a transição da agricultura. Aqui na COP você tem o pavilhão azul, o verde, e nessa COP teve uma inovação, que o Brasil sempre inova, que é a Casa da Agricultura, organizada pela Embrapa, que chama AgriZone, que está um negócio absolutamente fantástico, com diversos eventos, diversos painéis, tem todo um campo experimental com muitas soluções de integração, de agrofloresta, de biológico. Toda essa agenda que a gente debate, que vocês são protagonistas de uma nova agricultura, de uma boa agricultura, está sendo mostrada aqui com pesquisas. A IEDA lançou uma plataforma para avaliar, a partir do BioAS, uma plataforma do Brasil inteiro com visão de solo, muito interessante. Muita coisa boa acontecendo por aqui, muita gente do nosso setor, agricultores, pesquisadores, as indústrias, está realmente muito interessante. Acho que a agricultura representa 30% das emissões, né? Os sistemas alimentares representam 30% das emissões, e sempre foi uma agenda meio esquecida, dado os combustíveis que são os maiores, né? Mas eu acho que há alguns anos que a agenda da agricultura vem ganhando destaque, e essa COP acho que veio para colocar a agricultura no centro, né? Tanto dessa agenda de mitigação, mitigação quer dizer como reduzir as emissões da agricultura, como uma agenda de adaptação, que significa como a gente vai construir um sistema alimentar que siga resiliente e produtivo com esse aumento de temperatura que parece que vai ser inevitável, né? Desse 1,5 grau, 2, que todo mundo tem falado. E, Luiz, você que é uma pessoa que atua dentro desse mercado de produção de alimentos orgânicos, como é que a agricultura orgânica está sendo discutida aí dentro? Ela está sendo considerada o caminho natural dessa nova agricultura ou não? Olha, é interessante isso porque, de certa maneira, a agricultura orgânica em si, com essa palavra, não é o centro do debate, mas ela é o pano de fundo de todo o debate, de certa maneira, né? Quando a gente começou nossa operação da Hayar, o pessoal falava, mas vocês vão fazer orgânico como antigamente? Eu falo, não, vamos fazer orgânico como futuramente, né? E todo esse avanço da agricultura regenerativa, tudo isso são os princípios que nortearam a agricultura orgânica, que norteiam a agricultura orgânica, que inclusive estão na regulação brasileira de agricultura orgânica, né? E se você olhar, né, toda a indústria brasileira de biossumo que está super pujante, é fruto da regulação da agricultura orgânica, né? A agenda de remineralizadores está super forte, inclusive agora ligado ao tema do carbono, também foi regulado da agricultura orgânica, né? Então eu acho que a gente enxerga que toda a agricultura, todo produtor rural, no caso a gente com muita visão para os grãos, está numa escala de 0 a 100 de orgânico. A maioria deles hoje está perto do 10%, talvez. Vai todo mundo virar 100% orgânico? Não sei, mas nossa visão é como a gente leva todo mundo perto dos 90%, 95%, né? Que é uma visão de solo saudável, de bioinsumos, redução de pesticida. E essa agenda é a agenda da COP. Agricultura regenerativa, a saúde do solo. Assim, você vai andando, você vê 1, 2, 3, 5 painéis, é o dia inteiro de discussão, como fazer, por que fazer, metodologia, tecnologia, monitoramento. Esse é o tema da COP, a agricultura regenerativa, que de certa maneira é o mesmo conceito do que a gente faz na agricultura orgânica. Muito legal. E até falando nesse conceito, né, Luiz, da agricultura orgânica, da regeneração dessa agricultura, fala um pouquinho para nós hoje desse trabalho da Hayar, né, o perfil dos clientes, os produtores que vocês atendem. São produtores médios, grandes, onde eles estão? Fala um pouquinho desse trabalho para nós. Legal. A gente está baseado em Avaré. A Hayar é uma empresa que tem 5 anos, faz 3 anos que a gente comercializa ovo. Recomendo, porque o ovo é uma delícia. Melhor ovo que você vai provar. E a gente atua, a Avaré está no meio do cinturão de grãos do estado de São Paulo. Então a gente tem uma atuação bastante forte nessa região que vai desde Itapeva, Itaberá até Assis, apoiando produtores de grãos a caminhar na direção de uma agricultura regenerativa orgânica. Então nós temos na Hayar um time de assistência técnica que ajuda na certificação, ajuda a compra de insumos, ajuda as soluções de manejo. A gente garante um processo de compra e acaba se tornando uma boa oportunidade, né? Acho que, de certa maneira, a mudança para um mundo melhor tem que vir também com um bolso melhor.
senão não tem graça. Então, a gente hoje paga 30% a mais nos grãos, e isso tem sido um motor dos produtores curiosos e com vontade de mudar. Eu acho que quando a gente começou a Raiar há 5 anos atrás, a gente ia lá falar com os produtores e todo mundo olhava com a gente com uma cara estranha. O que é isso? Orgânico? Né? E é impressionante como mudou essa agenda. Hoje os produtores vêm nos procurar, querendo saber como fazer, querendo como mudar de prática. O produtor está buscando novas tecnologias para resiliência, redução de custos, saúde do solo. Então, a gente tem atendido esses produtores na nossa região, né? Toda a parte de avicultura, né? Os ovos ainda são feitos na fazenda Raiar, em Avaré. Nós temos hoje 400 mil galinhas, lá cabem 800 mil. E o objetivo nosso é chegar em 2 milhões. E agora nós estamos começando a discutir com parceiros para fazer a integração também da produção de aves. Alguns produtores se interessam de ter 1 ou 2 ou 3 aviários e se fazerem parte dessa nossa cadeia de suprimento dos ovos também. E Luiz, essa transição do agricultor, que ele enxergou essa oportunidade de ter não só um prêmio no preço dos seus grãos, mas ele quer fazer algo diferente, algo melhor na sua própria propriedade. Como é que é essa transição deles e como é que é o papel dos insumos, já ou comerciais ou um farm, nessa transição? Puta, essa transição é muito interessante, né? Eu acho que esse ano que vem, vai ser o primeiro ano que tem um congresso científico da agricultura orgânica, organizado pelo Instituto Brasil Orgânico. Vai ser um evento interessante em março, e eu acho que eu acredito muito no caminho da agricultura orgânica com eficiência e com tecnologia, né? Não basta ter MRV e prêmio, precisa ter tecnologia, senão não tem futuro, né? E eu acredito muito nesse caminho, que a agricultura orgânica é o caminho tecnológico para a gente produzir, que talvez daqui 10 anos o orgânico seja igual ou mais barato do que uma agricultura, vamos dizer, de base química, né? E o que a gente tem visto é que o bioinsumo é a primeira etapa da transição, é o primeiro passo dessa mudança, né? Ela é uma mudança cultural, muitas vezes o bolso tem que ajudar na mudança. Como os pesticidas químicos têm perdido sua eficácia, né? Eu acho que tem uma janela de oportunidade muito grande dos insumos biológicos como esse primeiro passo. Depois do insumo biológico, ele começa a repensar o modelo de nutrição, de fertilização, começa a entender que precisa aumentar o nível de cotação de cultura em plantas de cobertura. Então, eu vejo o bioinsumo como uma primeira grande agenda para destravar a mudança da agricultura. E é uma tecnologia que funciona, né? O que a gente tem tentado mostrar nesses diálogos, né? Um pouco a indústria se posicionou colocando o biológico como um complemento para o químico funcionar. Eu acho que a nossa posição e a nossa visão é como colocar o biológico primeiro, né? Para a gente prescindir do remédio, né? A gente precisa prescindir do uso do químico. Usando o biológico primeiro, e se numa emergência precisar usar o químico, a gente consegue mudar radicalmente o sistema. Então, eu vejo como o biológico como a primeira grande porta dessa transição da agricultura. Muito legal. E até falando nessa inserção dos biológicos como a frente puxadora, né, Luiz? Como que você tem visto hoje as respostas dessa inserção? O ganho em produtividade, sanidade, ou até mesmo as tecnologias que estão hoje disponíveis para o produtor nessa frente? Bruno, as experiências são fantásticas, cara. A gente acompanha, eu trabalho com grãos há 20 anos, acompanho esse setor há 20 anos no Brasil inteiro, e venho acompanhando nos últimos 7 uma mudança muito estrutural. Gente fazendo muito bem feito, reduzindo 30%, 60%, 70%, 100% de pesticida químico com biológico. E aí a graça do biológico é que ele, na hora que começa a mudança, começa a ter efeitos colaterais, né? Você tira o fungicida, o solo começa a trazer os fungos de volta, esses fungos ajudam em toda a biologia, depois melhora a tua qualidade nutricional, melhora a força. Eu vou mandar depois uma foto para vocês do milho orgânico nosso, cara, parece grande musgo. O vizinho passou e falou, não é possível que não tenha ureia aqui. E é só com biológico, então eu acho que tem muita experiência boa. Eu acho que a coisa mais importante nesse processo de transição é entender que é sistêmico. Uhum. O primeiro e o segundo ano que você tira o inseticida é mais difícil. Mas se você for fazendo gradual, né, as mudanças não podem ser radicais. Agora, se a gente não começar gradual, a gente nunca chega lá.
né? Claro. É meio igual fazer dieta. Você começa a fazer dieta, você não vê o resultado no primeiro mês, mas você não pode desistir, né? Verdade. É um processo de 2 anos, aí você vai ficar bem, né? Mas não vai aparecer o resultado. Então, acho que talvez o grande desafio da adoção é que a gente está acostumado com soluções muito rápidas. E a mudança é estrutural, é sistêmica. A gente precisa reformar essa visão da natureza e da agricultura, né? Para a gente poder ter tempo e metodologia para viver uma transição sistêmica. Muito bom. E Luiz, agora, como eu falei, esse programa nosso tem um público urbano relevante. Se quiser deixar um recado para esse pessoal, que recado você deixaria para ele referente à nossa agricultura brasileira como um todo? Eu acho que a agricultura brasileira, ela tem diversos pontos a melhorar, como qualquer um de nós tem diversos pontos para melhorar na nossa vida. Mas a agricultura brasileira é excepcional. O produtor brasileiro é um produtor empreendedor, é um produtor curioso, é um produtor que inova, e é um produtor que, na sua maioria, está preocupado com o bem-estar e com a saúde do sistema, né? Muitas vezes ele não faz porque não sabe o caminho, porque ele não tem uma assistência técnica que conhece, né? Os cursos de agronomia, por exemplo, falam muito pouco disso que a gente está discutindo aqui, né? Então, o cara procura quer buscar uma alternativa, mas não encontra. Então, eu acho que a gente precisa valorizar o agricultor brasileiro, que é um agricultor único no mundo, e, ao mesmo tempo, eu acho que, obviamente, que ninguém vai virar um especialista em agricultura e ficar discutindo saúde do solo, etc., né? Mas eu acho que a gente, quem puder, né? Quem puder, buscar valorizar um produto melhor. Cada um tem uma situação, cada um tem a sua escolha, o seu processo, né? A gente respeita muito esse lugar da escolha de cada um, mas eu acho que quem puder se interessar, eu acho que se alimentar com produtos da agricultura orgânica é um caminho também de ajudar um processo de mudança do campo. É uma mudança que vai afetar todos, né? O cuidado com o meio ambiente é um cuidado para todos. E acho que tem uma outra agenda que a gente fala muito pouco, que tem muito pouco dado ainda, que é uma agenda de densidade nutricional. Eu acompanho uma pesquisa agora muito interessante sobre a densidade dos alimentos nos Estados Unidos. E eles fizeram para vários tipos de alimento, mas na cenoura, por exemplo, eles identificaram um delta de 7 vezes entre a cenoura com mais e menos nutriente. Então, você imagina você comer 7 cenouras de baixa qualidade para compensar uma. E dentro do estudo que eles fizeram, a maior correlação entre densidade nutricional e agricultura tem a ver com biologia do solo. Olha que Quanto mais biodiverso for o solo, maior é a qualidade nutricional. Então, a gente precisa lembrar, né, para quem está na cidade, que comida, para além de alegria e prazer que a gente gosta de comer, também é nutrição. E nutrição não é só calorias. A gente precisa de vários nutrientes. Então, comer um alimento que usa e que vem de uma agricultura com respeito ao solo, na direção de orgânico e inorgânico, faz bem para a saúde também, né? Porque traz outros nutrientes. E a questão da alimentação é central na vida, né? A gente está com um problema de obesidade grande, a questão dos ultraprocessados. Então, eu acho que essa agenda é muito importante de conectar práticas agronômicas e qualidade nutricional. Acho que essa é uma agenda que a gente que trabalha na agricultura precisa também se dedicar para ela. Com certeza, com certeza. Bom, Luiz, muito obrigado de coração aí pela participação. Façam um bom trabalho, né? Uma boa estadia aí na COP30, uma boa interação, que seja muito proveitosa e tenha muito sucesso nela. É isso aí, agradecer ao Luiz, né, pela participação e também falar que quem quer conhecer um pouquinho mais o trabalho da Rayar, procure aí a Rayar pelo site, pelas mídias, né? E quem sabe aí vai ser um parceiro futuro, né, Luiz? Com certeza. Obrigado a vocês pelo convite. Vocês são um parceiro muito importante. A indústria de bioinsumos é a chave da mudança da agricultura. Vocês são uma referência para nós e a gente está sempre de portas abertas. Convidar os nossos ouvintes aqui. Quem quiser conhecer mais da Rayar, pode fazer uma visita para nós em Avaré. Nós estamos fazendo um trabalho muito interessante e a mudança a gente vai fazer juntos. Então, obrigado pelo convite. Com certeza. A gente que agradece. Rafael, semana que vem tem mais. Então tá. Até mais, pessoal. Obrigado. Um abraço. E esse foi mais um programa Conexão com o Futuro, com o apoio da nossa parceira agrobiológica.
nessa jornada de conhecimento e inovação. E nós agradecemos você pela sua audiência. Continue com a gente.